Olá, pessoal, bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou Giovana Oliveira, coordenadora operacional de Colheita e Logística Florestal, e aqui é o seu espaço para discutirmos temas relevantes sobre o setor florestal, seguindo com a nossa série especial em homenagem ao mês dos professores da Engenharia Florestal. Ao longo dessa temporada, estamos conhecendo melhor as 4 grandes áreas da engenharia florestal. Já falamos sobre silvicultura no episódio com o professor Rodolfo Soares de Almeida, sobre ambiência com a professora Emanuele Lima e sobre manejo no episódio com o professor Carlos Torres. Hoje chegamos à última área dessa série especial, a tecnologia da madeira, e o nosso convidado é o professor João Sela, da Universidade Federal de Viçosa. Professor João, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Na verdade, eu me senti até bastante especial. Mas você? E aí, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa área que eu já atuo há alguns anos. E Sim. acho que vamos ter muitas coisas para conversar sobre. Vamos. E para a gente começar, né, queria saber um pouco sobre a sua trajetória, da sua história, como que você chegou até a engenharia florestal de fato e o que te motivou também a seguir nessa parte da tecnologia da madeira. Ai, ótima pergunta. Na verdade, eu eu dou uma disciplina na pós-graduação que é de metodologia científica. E a primeira aula eu sempre trago essa abordagem inicial, tanto para que os alunos possam me conhecer, como também eu conhecer os alunos. E por curiosidade, ontem eu estava olhando umas coisas do meu celular e encontrei um vídeo do meu baile de formatura, que foi em 2019. Uhum. E aí, no vídeo, eu dançava com minha mãe, a valsa e tudo, e eu mandei até pra ela. Eu falei, nossa, mãe, passou um filme na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu estava me formando, era um dia de muita felicidade e um período de muitas incertezas, porque eu estava indo para pós-graduação e eu não sabia o que viria depois, né? E essa preocupação não era só minha, era dos meus pais também. E aí, quando você me fazendo essa pergunta, me veio essa lembrança, né? E, para contextualizar, eu nunca nem pensei em fazer engenharia florestal. Mentira. Nunca nem passou pela minha cabeça, eu não sabia nem o que era engenharia florestal. A minha família, as matriarcas da minha família, né, minhas avós, meu avô também, por parte de pai, eles fizeram a vida deles em cima da educação. Então, minha avó, por parte de mãe, foi professora por muitos anos da rede municipal e estadual lá do Rio Grande do Norte. Meu avô, ele era da Agrárias, ele era engenheiro agrônomo, ele fez pós-graduação na área e foi professor na Rural do Rio. E minha avó era professora de sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu já estava inserido ali na área de educação, mas nunca passou pela minha cabeça, assim como nem passou pela minha cabeça fazer engenharia florestal, e muito menos seguir na área de educação para ser professor. Isso veio surgindo depois. Meu intuito, na verdade, minha perspectiva de vida era ser arquiteto. Porque eu jogava The Sims, e aí eu construía as casas, fazia tudo. Não, gente, meu destino é ser arquiteto, eu vou ser arquiteto, eu vou ser arquiteto. E aí veio o último ano do ensino médio, e aí foi um ano de muita pressão, porque a gente tinha que finalizar o ensino médio, ao mesmo tempo a gente tinha que dar conta de estudar para fazer um Enem. Na minha época ainda tinha um vestibular, que não é tanto tempo assim, 2014, 2013, na verdade. E aí eu não consegui me formar na escola, graças a Deus, obviamente, mas foi um ano muito conturbado. E paralelo a isso, como eu estava com essa pressão na escola, eu não consegui tirar uma boa nota para entrar em arquitetura. E aí, no ano seguinte, surgiu a oportunidade de fazer o curso técnico em agronegócio, que era da Agrárias. Eu não sabia do que se tratava, mas como eu não queria ficar muito ocioso também, eu fui fazer o curso técnico em agronegócio. Era uma iniciativa do governo federal, o programa era o Pronatec, e aí eram ofertados vários cursos e eu fui fazer o técnico em agronegócio. E comecei a conhecer um pouco mais sobre a área das agrárias. E foi nesse período que eu conheci o curso da engenharia florestal por nome. Então, conheci um pouco sobre agronomia, engenharia florestal, zootecnia durante esse período do curso técnico. E veio, né, o período para fazer o Enem novamente.
E eu estava com o objetivo de fazer arquitetura. Durante o curso eu mudei completamente meu objetivo. E aí eu já pensei, não, vou seguir para agrário, já que eu estou fazendo um técnico em agronegócio. Minha primeira opção era agronomia, mas eu acho que eu não me encaixava muito bem. Ainda bem que você veio para engenharia florestal. Exatamente. Aí eu fui, fiz o Enem, tirei a nota, sabia a minha nota, coloquei para agronomia e engenharia florestal. E aí o sistema do Enem você vai mudando durante uma semana, né, as suas prioridades. Então, minha prioridade no início era agronomia, e aí depois eu fiz, não, vou colocar engenharia florestal. Mas o motivo de eu passar para engenharia florestal também foi um motivo bem besta, porque eu fiz, não, eu vou colocar engenharia florestal porque tem um título de engenheiro logo no... logo de cara, né? Apesar da agronomia ser uma engenharia também. E aí eu coloquei engenharia florestal. E passei para engenharia florestal. Em 2014 eu ingressei em engenharia florestal na UFRN e não sabia do que se tratava o curso. No início, as primeiras disciplinas são disciplinas básicas, né? E eu fui conhecendo um pouco mais sobre esse universo. Mas aí foi a partir do terceiro período que a gente começou a entrar especificamente nas disciplinas específicas do curso, né? Vem a parte inicial, é mais voltado para silvicultura, manejo, a tecnologia mesmo, eu passei a ver, acho que a partir do quinto ou sexto período, a primeira disciplina era a anatomia da madeira. Mas ainda assim, durante essa trajetória no curso, eu não tinha esse objetivo de ser professor. Na verdade, quando eu entrei em engenharia florestal, como eu gostava muito de arquitetura, eu entrei já com o pensamento de seguir para a área de arborização, paisagismo, exatamente, né? Essa coisa mais voltada para a estética. Não sabia do que se tratava a tecnologia da madeira, né? Até então, mas esse era meu objetivo. E seguindo nessa linha, né? Vou trabalhar com essa parte de paisagismo, depois eu faço um curso de design. Esse era meu pensamento na época. Exatamente. E aí aí a gente teve, a partir do quinto período, eu tive meu primeiro contato com a tecnologia, que é a disciplina de anatomia da madeira. A gente só tinha um professor da tecnologia da madeira. Então isso é outra coisa que, quando eu saí da região Nordeste, que eu tive contato com outras instituições, eu percebi o quão forte é o curso da engenharia florestal. Apesar da gente ter essa noção durante o curso, lá o curso era muito novo. A região Norte e Nordeste, na verdade, os cursos de engenharia florestal, eles são novos e são formados por profissionais que formaram aqui nas instituições mais tradicionais. Então, tive o contato com a anatomia da madeira. A gente só tinha um professor da anatomia da madeira. Só um professor da tecnologia, que ele dava conta de todas as disciplinas de tecnologia. Enquanto aqui a gente tem 8 a 7 professores, só da tecnologia. E aí, no ano de 2000, eu entrei em 2014, em 2016 teve um concurso para a área da tecnologia e passou uma professora, que ela foi o divisor de águas na minha vida, a professora Tatiane Kelly. Ela atua até hoje na área da tecnologia, a gente tem parcerias, desenvolve projetos juntos, mas ela de fato foi o divisor de águas ali dentro do curso, né? E aí entrou a professora, eu sempre tive uma facilidade, né? E eu me sinto mais à vontade, eu me sentia mais à vontade de me relacionar com mulheres. A conversa fluía um pouco melhor, tinha um bloqueio com essa relação com homens, mas era muito mais meu do que da pessoa. Então eu tive contato com a professora assim que ela entrou, e aí ela veio com outra perspectiva de curso. Ela era muito nova, de pesquisa também, que era algo que eu estava envolvido, mas aí eu comecei nas sementes. Eu detestei a área das sementes, porque ao invés de escarificar a semente, eu escarificava os meus jeitos. E aí depois eu fui para a área de conservação, aí fui passando pelas diferentes áreas do curso da engenharia florestal. Isso foi muito importante também para minha construção. E aí veio a oportunidade de eu começar a trabalhar com a área da tecnologia. A professora, ela trabalhava muito com não madeireiros, principalmente taninos. E aí foi quando eu comecei a entender o que era taninos, o que eram os extrativos, os compostos fenólicos, os potenciais de aplicação, e eu me apaixonei. Me apaixonei pela área. E aí a gente começou a trabalhar junto, fiz vários ICs, fui monitor da disciplina de produtos não madeireiros. Trabalhei todo o meu período da graduação, né, com pesquisa na área da tecnologia mesmo, e com taninos.
Então eu amava, e como ainda amo tanino e continuo desenvolvendo pesquisas utilizando esse material, porque eu acho ele extraordinário. E aí, foi nesse período que eu me inseri na pesquisa, que eu fui conhecendo um pouco mais sobre a tecnologia da madeira, que a professora começou a trabalhar comigo a possibilidade de eu ir para uma pós-graduação, fazer um mestrado e um doutorado. E ela viu também esse potencial em mim na sala de aula. Então, como eu estava como monitor, ela via a minha desenvoltura, tanto a apresentação de seminários, como algumas oportunidades que ela dava de conduzir uma parte de aula, enfim. E aí começou a trabalhar isso comigo. Paralelo a isso também, a gente sabe que quem quer entrar na pós-graduação precisa produzir. E a produção é publicação de artigos científicos, capítulos de livro e participação em congressos. É uma curiosidade, né? Minha primeira viagem de avião foi durante o período da graduação e foi justamente para participar de um congresso. Então, a universidade ela é um espaço não somente para a gente aprender e se profissionalizar, como também é um ambiente para a gente crescer Sim. Pessoalmente. Sim. Porque ela dá oportunidade para isso. Ela dá oportunidade de a gente viver coisas que a gente não imagina viver. Então, foi uma oportunidade que eu tive de participar de um congresso, que é o CBC tem, na cidade de Florianópolis, em 2017. Foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de andar de avião, morrendo de medo, né? Claro. Imagina. Mas fui, participei do congresso e assim a gente foi construindo o currículo. E aí eu me apaixonei pela área da tecnologia da madeira. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na UFLA, no Departamento de Engenharia Florestal, supervisionado pelo professor Fábio Akira, que também trabalha com essa área de químicas, anatomia da madeira. Ele trabalha bastante com tanino. E aí, quando eu cheguei na UFLA, eu saí de uma realidade, gente, onde eu tinha um laboratório da tecnologia da madeira. Era só um dentro de um prédio. Então, era uma sala que a gente tinha e era o que a gente conseguia fazer era tudo feito ali dentro dessa sala. E aí eu fui para a UFLA e eu me deparei com galpões, com vários laboratórios de área da tecnologia extremamente equipados, coisa que eu nunca tinha tido contato, e eu me apaixonei. Mas eu não me via lá. Eu não me via lá. Eu me achava inferior a qualquer outro que estava lá. Porque eu não me sentia capaz de estar naquele ambiente. Porque a gente sai de uma realidade completamente diferente. Então, fui pra lá, me apaixonei, e aí eu tava com uma amiga minha, a Bruna. A gente ficou, nossa, e se a gente passar pra fazer um mestrado aqui? E aí, ao mesmo tempo, a gente ficava, ai, mas é muito difícil, as pessoas são muito mais inteligentes, entre aspas, que a gente, enfim. E aí, e eu também era muito apegado à minha família. Eram várias questões, mas isso passava na minha cabeça. Isso foi no meio de 2018. E aí, voltei para Natal, a gente voltou com outra perspectiva de vida também, eu e Bruna, porque quando a gente sai de casa, passa um tempo distante, a gente passa a ter outras percepções de vida. Sim. E cria outros objetivos também. Então, no final do ano eu tentei o processo seletivo para Lavras, tentei para Natal e tentei para o UFRN, no caso, tentei para UFLA, para o UFRN e para o UFCG, que era em Patos. Eu fiz 3 processos seletivos para ingressar no mestrado e passei nos 3. Então eu tinha a possibilidade de continuar trabalhando com a minha orientadora na UFRN, assim como eu tinha a possibilidade de viver novas coisas. Ou ir para Lavras, ou ir para Patos. E eu era muito apegado à minha família. Mas, desde esse período, eu já tinha em mente que, para eu atingir o meu objetivo final, que naquela época já era ser professor, eu precisava viver outras coisas e precisava sair da minha zona de conforto. Então, eu saí de Natal. Nossa, foi um processo, porque eu fiquei muito. Eu tinha todos os meus amigos, a minha família, era muito confortável para mim. Eu ia continuar trabalhando com a minha orientadora na época e tudo, mas ela me incentivou aí também. Eu fiz, não, eu vou para Lavras. E fui para Lavras. Foi eu e a minha amiga, inclusive a amiga que eu fiz mestrado, o estágio, nós passamos juntos e fomos juntos para Lavras. Moramos juntos e tudo. Então, fui para Lavras, comecei a trabalhar com o Fábio Akira, que foi meu supervisor do estágio.
Continuei trabalhando com tanino. Na época da graduação, eu trabalhava com diferentes espécies para quantificar qual era a melhor espécie produtora de tanino da região da Caatinga. A gente fazia esses tipos de exploração e também fazia algumas aplicações mais voltadas para a área florestal propriamente dita. Então a gente produzia adesivo à base de tanino e para fazer aplicação para produção de painéis de madeira. E aí, quando eu fui para Lavras, eu conversei com o Fábio Akira, eu queria muito explorar o potencial bioativo desses materiais para o tratamento de doenças. Então eu saí, era um produto florestal, mas eu estava começando. Eu sempre gostei de me desafiar, na verdade. Mas Então, que exatamente. E aí eu sempre gostei de coisas multidisciplinares também. Então, meu orientador me deu todo o apoio e disse, mas ele falou, você vai buscar. Busque quem possa lhe ajudar nisso, porque ele não tinha capacidade nem conseguia me fornecer uma estrutura para trabalhar com micro-organismo, né? Fazer essas análises químicas. Então, eu fui atrás. E aí, fiz parcerias com outros departamentos, com o departamento de veterinária, com o departamento de alimentos na UFLA e desenvolvi minha pesquisa de mestrado toda com tanino voltado para aplicação como um produto bioativo para o desenvolvimento de antimicrobianos, antioxidante e anticancerígeno. Então, foi uma virada de chave na minha vida porque eu comecei a me interessar muito por essa área de bioativos, que é uma das minhas principais áreas de atuação. Quem tem acesso ao meu currículo consegue observar isso, que a maior parte das minhas publicações, elas são muito voltadas para a parte de bioativo, com a utilização de produtos florestais. Então, fiz todo o meu mestrado trabalhando com taninos, mas eu enfrentei uma pandemia. Então, eu tive 1 ano de atividade presencial e metade do ano seguinte praticamente em casa. Foi muito difícil, não só para mim, como para todo mundo. Eu optei não voltar para casa, porque eu fiquei com medo de levar a doença para casa. Minha amiga voltou, eu fiquei morando sozinho em Lavras. E aí depois eu tive a oportunidade de retornar para o laboratório e conseguir finalizar a minha pesquisa. Então eu entrei no mestrado em 2019 e terminei em 2021. Aí em 2021 eu tinha a possibilidade de ficar em Lavras, continuar trabalhando com tanino ou ir para outra instituição. E aí eu conheci o professor Ananias, que era professor na UFES, lá em Jerônimo Monteiro, da área da tecnologia, especificamente energia da biomassa. E aí a gente começou a conversar no final do meu mestrado, ele falando, não, pense da gente trabalhar junto e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, eu vou ter que mudar de área, que ele ia sair de Pronto Madeirense para trabalhar com energia da biomassa. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu fiz, não, vamos ver o que vai dar. E aí eu tentei o doutorado com o Ananias, e aí passei para fazer o doutorado na UFES. E acabei não tentando em Lavras, porque eu sabia que se eu tentasse em Lavras e passasse, eu ia querer ficar lá. Mas para mim, profissionalmente, seria melhor sair e viver outras coisas. Então, fui para Jerônimo Monteiro e aí, lá na UFES, né, o departamento da floresta fica na cidade de Jerônimo Monteiro, que é uma cidade de 10 mil habitantes. Pequenininho. Muito pequena. É desafiador para qualquer um. Eu saí de Natal para ir lá para Lavras, que é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, mas é uma cidade relativamente estruturada, confortável de se morar. Não que Jerônimo não seja, tá? Mas eu saí de uma cidade de 100 e poucos mil habitantes para uma cidade de 10 mil habitantes. Então, de fato, é uma cidade menor, que não tem tantas opções de lazer, enfim. A diversão da gente de Jerônimo Monteiro era se reunir com os amigos, né, da pós-graduação e fazer coisas. Então, fui para lá e foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. Porque eu tive oportunidades que se eu tivesse permanecido em Lavras, certamente eu não teria. E se eu tivesse na UFRN também fazendo mestrado, e aí depois, sei lá, se tivesse a oportunidade de fazer um doutorado, eu não teria as oportunidades que eu tive na UFES. Por quê? A UFES é a única instituição federal do estado, do Espírito Santo. Então, eu tive oportunidades que outros estados não iriam me possibilitar. Então, foi na UFES que eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior.
foi na UFES, com projetos que eu estava escrevendo com o Ananias, né, na época. Eu tive a oportunidade de conseguir a aprovação de um projeto que me permitiu, não somente me permitiu ir para fora do país fazer um sanduíche, como também colegas do meu laboratório e a minha co-orientadora na época também, tudo por conta do projeto. Então foi um momento muito importante para mim, para eu construir o meu currículo. E aí, durante o doutorado, eu trabalhei com líquido pirolenhoso, que é um coproduto da pirólise, né? A gente tem o carvão vegetal como principal produto, os outros são coprodutos. Então, o líquido pirolenhoso tem sido muito explorado. E aí, meu objetivo era justamente explorar esse potencial bioativo deste produto. E trabalhei com isso durante todo o meu doutorado, tive essas oportunidades de ir para fora do país. E aí eu retornei, eu fui para fazer o sanduíche em 2023. Foi um período incrível, morei na Espanha por 6 meses, tive experiências maravilhosas. Pro meu crescimento profissional foi muito bom, mas pro meu crescimento pessoal foi melhor ainda. E aí eu voltei para o Brasil em outubro. Quando eu estava lá, abri o edital para professor daqui. Eu já queria ser professor, obviamente, eu estava trabalhando para isso, montei todo o meu currículo, toda a minha trajetória para isso. E aí, o edital abriu, voltei para o Brasil em outubro, o concurso aqui na UFV foi em novembro, mas eu não queria fazer, porque eu achava que não ia passar. Eu estava com 2 anos e meio de doutorado, eu ainda estava confortável, eu tinha 1 ano e meio de bolsa pela frente, mas meu orientador, não, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer. E aí ele foi, me incentivou, me trouxe até aqui para eu fazer esse concurso. Na verdade, ele me deixou em Muriaé, que é Muriaé, né? Que é aqui perto. E aí eu vim pra cá, não conhecia ninguém, nunca tinha vindo em Viçosa. Fiquei na casa da Ana, que até então eu não conhecia, ela era amiga de uma amiga minha, a Ana, que aí conseguiu o lugar para eu ficar. Então eu vim pra cá sem conhecer nem a pessoa que ia me receber. Você só veio. Eu só vim. Mas eu vim determinado a fazer o meu melhor. Sim. Porque uma coisa que eu dou até de dica pra todo mundo é: você não precisa se preocupar com seus concorrentes. Eu me preocupei muito. Eu achava que todo mundo, qualquer pessoa que estava concorrendo comigo seria mais capaz de passar do que eu. Mas, ao mesmo tempo, eu pessoalmente, me organizei de uma forma que eu não queria vir pra cá passar vergonha. Então eu vim pra cá e fiz tudo o que era pra ser feito. Estudei, organizei toda a documentação como é pra ser organizada, estruturei todo o meu currículo, escrevi um projeto de ensino, pesquisa e extensão determinado a dar o meu melhor. Porque era uma oportunidade também dos professores que estavam na banca me conhecer. Então, se eu não fosse uma pessoa boa, e se eu não passasse credibilidade, isso poderia prejudicar a minha imagem. Então, o concurso não é só você passar no concurso. É um momento de você se mostrar também para as outras pessoas que vão estar avaliando. Então, eu vim com isso. E eu vim só fazer minha parte, porque eu achei que não ia passar. E aí, acho que foi isso que me deixou mais tranquilo, porque eu não estava com essa pressão. A pressão que eu tinha era só dar o meu melhor. Não contei para os meus pais. Eles não sabiam que eu estava fazendo concurso. As pessoas que sabiam eram as pessoas que trabalhavam comigo no laboratório. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava fazendo concurso. Fui passando de fases até que chegou o dia que eu, de fato, passei nesse concurso. Eu não tinha doutorado na época, todos os meus concorrentes tinham doutorado. E aí, quando chegou nessa fase de transição, né, defesa de projeto para os títulos, que eu sabia que em títulos eu não ia ser tão favorecido porque eu não tinha doutorado, aí eu passei sozinho. E aí eu surtei, né, obviamente. Porque eu tava concretizando um sonho que eu já vinha construindo há muito tempo. Sim. E esse sonho, ele não era só meu. Porque imagine para os seus pais ver seu filho se formando e indo para pós-graduação. A maioria dos pais não entende do que se trata. A maioria das pessoas acha que você tá perdendo tempo. Você só vai ficar estudando mais tempo. Exatamente. Quando, na verdade, nada mais é do que um objetivo que você tem para sua vida. Eu sabia que se eu queria... Para eu ser professor, eu precisava passar por esse caminho. Eu precisava fazer uma pós-graduação que ia demorar até 6 anos. No meu caso foi menos, mas poderia durar até 6 anos. Porque se eu não fizesse um mestrado e doutorado, eu não teria nem a possibilidade de ser professor.
Então, meus pais sempre me apoiaram muito, mas da mesma forma que eu tinha certeza do que viria depois do doutorado, eles também tinham e até muito mais, né? Eles se preocupam muito mais. Então, quando eu passei no concurso, foi um alívio para mim, mas eu tenho certeza que foi um alívio muito maior para os meus pais e para os meus familiares. E aí, quando eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi... Na verdade, a primeira pessoa que eu falei foi meu orientador, na época. E ele surtou, obviamente. Eu já estava surtado, né? A Julie, que é a secretária aqui do departamento, teve que me acolher, me acudir ali, porque eu tava eufórico, eu não sabia o que fazer. Você quer ligar pra quem? Não sei o que. Calma, bebe uma água. Ah, Jesus, eu passando por isso. E aí, liguei, falei com o meu orientador, logo depois eu liguei pra minha mãe. Minha mãe ficou sem entender, porque ela achava que eu tava fazendo pesquisa aqui na UFV, quando na verdade eu tava fazendo concurso, tinha passado no concurso. Isso aconteceu. Exatamente. E aí, ela ficou eufórica, eu liguei pro meu pai, pra minha avó, e aí pronto, foi toda uma comoção, e aí ali eu tinha atingido até então o meu principal objetivo de vida, que era ser professor, e nunca, vou ser muito sincero com vocês, nunca passou pela minha cabeça ser professor da UFV, porque a maioria dos meus professores formaram aqui. Então, você não se vê nesse ambiente, você vê um professor, o seu professor, você nunca vai se achar melhor que ele. Na verdade, nós não somos melhor que ninguém, né? Cada um tem seu conhecimento, tem sua expertise, ninguém vai saber de tudo. E aí, mas eu não me via aqui, não passava pela minha cabeça ser professor na UFV. E aí, quando aconteceu isso, não foi só um momento, um momento de alegria para mim, para minha família, mas foi um momento também para as pessoas que que estavam me acompanhando na pós-graduação, que estavam fazendo também o seu doutorado e mestrado, olharem para aquela minha conquista e se motivarem, perceber que a gente pode ocupar qualquer lugar. Que a gente de fato pode. Sim. Né? Então eu recebi várias mensagens de amigos, pessoas que eu não conhecia, dizendo, nossa, você de fato nos deu uma injeção de ânimo para mostrar que a gente pode fazer qualquer coisa, pode alcançar qualquer lugar, porque pra gente, principalmente que vem de uma região não tão favorecida, que ainda está em construção, principalmente os cursos de áreas agrárias, a gente não tem essa perspectiva, a gente não acha que é capaz. Então foi muito bom. E aí quando eu passei, aí vem os outros desafios que dar aula as primeiras aulas são muito difíceis. Quem é envolvido com pesquisa tem que manter uma boa produtividade. Então, são desafios e são os desafios que me motivam. Na verdade, eu chego cansado todos os dias em casa, mas eu nunca chego cansado, mal-humorado ou insatisfeito. Todo dia que eu chego em casa é satisfeito e agradeço todos os dias por estar nessa posição que eu estou, né? Ser professor é algo que eu construí e que se tornou um objetivo da minha vida e que, graças a Deus, eu só percebo a cada dia que passa que foi a melhor escolha pra mim, né? Então, Que base trajetória essa sua, né? São vários... Meu Deus do céu! Não sei nem mais o que perguntar aqui, meu Deus. Uma trajetória muito bonita. E que bom que deu tudo certo, né? E você falou também que dos professores aqui do FV, que eles vão, né? Quem se forma aqui vai ser professor de outras instituições. E às vezes quando a gente vai ou em congresso ou a feira, essas coisas, o pessoal pergunta, nossa, mas você conhece fulano? E a gente tá tão acostumado que a gente vê os professores aqui no ralo todo dia. Exatamente. A gente tem aula com eles. Acabam se tornando muitas vezes amigos mesmo. A gente tá tão acostumado que quando outras pessoas que são de fora vêm, eles ficam assim, meu Deus, mas você conversa com ele mesmo? Não, e eu enfrentei isso. Isso foi muito doido, né? Porque entra a questão do síndrome do impostor também. Porque você chega aqui, aí, meu Deus, só os melhores. Isso é o que a gente cria na cabeça, né? Exato. Nossa, eu vou trabalhar com professores renomados, famosos, que serve de referência pra gente estudar e tudo. Tinha o Boixá da dendrometria, que ele tem um livro que ele serve de referência para todos os cursos praticamente. E tinha uma pessoa especial que era a Cassinha.
a Angélica de Cássia, que para a área da tecnologia, ela é muito forte e muito famosa. Sim, Ela é muito famosa. O povo Então... fala assim, mas você tem aula com ela? Como assim? Você conversa com ela? Gente, mas Exatamente. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou trabalhar com a Cassinha. E todo mundo, meu Deus, você vai trabalhar com a Cassinha, você vai trabalhar com a Cassinha. Gente, pelo amor de Deus, como vai ser isso? E tá sendo maravilhoso, né? A gente se aproximou muito, a gente tem construído coisas juntos. Ela é minha orientadora do probatório, então a gente tem trabalhado muito junto. Mas é isso, é muito surreal pensar que eu tô trabalhando com pessoas que são referências, né? Então, é justamente isso que você falou. Tipo, pra gente é muito normal e a gente tem que normalizar de fato, mas a gente também tem que entender a importância do lugar que a gente tá. Sim. E do privilégio que a gente tem, Muito. sabe? Eu sempre falo isso para os alunos, ó. Vocês estão em uma instituição, a UFV como um todo, que dá uma estrutura muito boa para vocês estudarem e fazerem coisas além do estudo, certo? É uma instituição grande, mas comparada às outras instituições, ela é relativamente pequena, mas que oferece várias oportunidades e vocês têm que utilizar dessas oportunidades. A gente pode reclamar, obviamente, melhorias sempre são bem-vindas, mas eu, como venho de uma realidade diferente, se eu tivesse essas oportunidades que a UFV me dá, talvez a minha construção tinha sido completamente diferente. Então eu sempre incentivo os alunos, aproveitem todas as oportunidades. Se tiver que melhorar, tem que questionar mesmo, não, tem que melhorar isso, isso e isso. Mas também não acho que tudo é ruim, na verdade, a gente tá numa situação muito boa ainda, sabe? Então... A UFV, ela é gigante, né? Exatamente. Não tem como. Falou UFV, o povo... Exatamente. Mas, ô João, deixa eu te perguntar também. Você falou muito dessa parte de tecnologia, tanino, adesivo e tal. E eu acho que as pessoas, elas têm muito essa visão de que a tecnologia da madeira é só industrial. Só ir lá e fazer processos, coisas químicas e tudo mais. E como que você explica isso para os seus alunos também? O papel dessa área na cadeia florestal, nesse sentido mais sustentável. Quando a gente fala do setor florestal, as principais indústrias de base florestal são principalmente celulose e papel. É a maior indústria de base florestal do Brasil. As indústrias de serraria e movelaria e a indústria de carvão vegetal. São as principais, né? Quando a gente pensa em grandes empreendimentos, produtividade, que geram muitos empregos, é o principal. Sinto que dentro de cada indústria a gente tem ramificações. Então, para que a gente produza um produto à base de celulose, a gente tem a área da silvicultura. E a área da silvicultura envolve várias outras áreas. A gente tem a área de processamento, tem a área industrial, que envolve várias outras áreas que geram diferentes produtos. E se repete em todas as indústrias de base florestal. E as pessoas não têm muita noção. Tudo que a gente consegue visualizar de madeira é mais fácil a gente identificar que é de madeira. Então, há um móvel, a gente olha, não, é madeira, né? A sua maioria. Se a gente vê um papel, a gente sabe que veio da madeira, né? Mas tem coisas não tão óbvias que vêm da madeira, tá? Dentro de um carro, a gente tem madeira. Porque a gente produz o carvão vegetal que vai ser utilizado em siderurgia para a produção do ferro gusa, que vai ser aplicado na produção de um carro, por exemplo. Ou então a gente obtém produtos oriundos da floresta que são responsáveis pela confecção de medicamentos e cosméticos. Mas isso não é tão claro para a gente. Mas a engenharia florestal e a floresta, ela fornece muitos recursos necessários para que a gente tenha um produto em casa. Então, até um perfume, um fixador de perfume, ele pode ser obtido a partir de uma espécie florestal. Isso não é tão claro para a gente, mas isso existe, né? Quando eu fiz a matéria da professora Yara, eu lembro dela falando de roupa, de tecido. Eu fiquei abismada. Exatamente. A gente consegue hoje produzir roupas a partir da celulose. A gente consegue produzir embalagens incorporando celulose.
pesquisas estão sendo feitas para incorporar dentro de embalagens, né, para alimentos ou para outras finalidades, utilizando lignina como reforço ou como um produto antioxidante para aumentar o tempo em prateleira. Os próprios taninos também podem ser utilizados para essa finalidade. Então, são muitos produtos que a gente consegue obter a partir de recursos florestais, sabe? E quando a gente fala em recursos, a gente pensa logo nos mais óbvios, mas dentro de um processo produtivo de algum produto dentro do setor florestal, a gente gera diferentes coprodutos também. E esses coprodutos, eles podem servir de base para o desenvolvimento de produtos com valor agregado. Coprodutos são mais conhecidos como resíduos. A gente tem diminuído o uso da palavra resíduos e incorporado mais o uso de coproduto, porque resíduo a gente sempre leva para o lado pejorativo. E aí, coproduto não. Coproduto é um produto que não é o produto principal, mas que pode ser utilizado para o desenvolvimento de novos produtos com valor agregado e gerar renda, e não renda apenas para os grandes produtores, mas para a sociedade também. Então, dentro da instituição, a gente precisa pensar nas grandes indústrias, obviamente, seja em processo, seja melhoria de produtos, como também a gente precisa pensar principalmente na sociedade. Porque quem mantém a gente aqui, desenvolvendo pesquisa, dando a possibilidade de os alunos permanecerem em uma instituição de forma gratuita, é a sociedade. Sim. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente tem que dar algum retorno para a sociedade. E aí, cabe a nós, né, na área da tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa na madeira propriamente dita, mas é um mundo de possibilidades de pesquisa que a gente consegue desenvolver, de produtos que a gente consegue produzir oriundos da floresta. E todos esses produtos, ele tem que trazer algum benefício social para a sociedade, né? Então, se for melhoria de processo, aí pode baratear o produto final, então traz benefício para a sociedade. Ou não, a gente descobrir um produto que vai ser importante para o desenvolvimento daquela comunidade local. E aí entra os não madeireiros, que é esquecido quando a gente fala da tecnologia da madeira. Não é tão explorado, né? E aí, os produtos não madeireiros, não sei se você sabe, mas é o que gera maior quantidade, que gera renda para as comunidades locais. Então, regiões ali como a região amazônica, a região nordeste, eles conseguem gerar renda de sobrevivência a partir dos não madeireiros, né? E aí, quando a gente fala de não madeireiros, ceras, óleos essenciais, frutas, são infinidades de produtos que geram renda. E cabe a nós também a gente trazer melhorias para essas pessoas, trazer informações para essas pessoas, como coletar, como fazer esse processo de extração, de forma que você não prejudique a sua produtividade, porque falta esse tipo de informação também para a sociedade. Como eu vou extrair e permanecer extraindo por um longo tempo, né? Sim. Então, a tecnologia da madeira ela é muito ampla. Ela não se resume apenas a celulose e papel, a móveis, a produtos engenheirados de modo geral e a carvão vegetal. Ela vai muito além disso. Ela gera muita renda, tá? E aí, isso é importante trazer essa reflexão para as pessoas tomarem conhecimento de que a tecnologia ela é muito ampla. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Exatamente. Tem coisa que a gente nem fazia ideia de que... Sim, eu mesmo, eu tô na tecnologia há um bom tempo e aí eu vou descobrindo coisas que até então eu nem imaginava que era oriundo da floresta e que a gente tem a possibilidade de trabalhar. Muitas pessoas acham que, meu Deus, você trabalha com bioativo, muito mais voltado para a área farmacêutica. Eu fiz, gente, mas para que a área farmacêutica tenha conhecimento do potencial da floresta, a gente precisa fornecer essas informações. Então, é isso, né? A gente tem que trazer informações e as pessoas, nossa, muito interessante. Da mesma forma que eu olho outros trabalhos sendo desenvolvidos, por exemplo, na área de alimentos, embalagens para alimentos, enfim, com a utilização de produtos florestais que até então eu tinha um pouco de noção, mas quando você se aprofunda, você, nossa, é interessante. E aí a gente não tem muita noção. Imagine a sociedade como um todo, entender o que é a tecnologia da madeira, né? Já é difícil a sociedade entender o que é a engenharia florestal. Porque muitos acham que é só a gente abraçar a árvore e preservar o meio ambiente, né?
Eu também achava isso, tá? Não, Eu eu achava também. que era. Quando eu entrei no curso, eu fiz, ai, gente, o que vai ser? Que eu vou. Como é que eu vou trabalhar, né? E aí o pessoal, ai, você vai só abraçar a árvore, vai não sei o quê, e aí entra. Mas quando a gente começa a conhecer o curso e tudo que está envolvido com o curso, né? Você fica impressionado com as possibilidades. São muitas possibilidades. Muitas, Quando eu né? entrei, eu também Trata- achava, eu tinha essa visão. Falei, ai, eu só vou. Só que eu tinha a visão que eu ia plantar eucalipto. Aham. Eu ia só plantar eucalipto. Era só isso, engenharia florestal. Exatamente, é o que é repassado, né? Vai abraçar a árvore, é plantar eucalipto, é proteger. Aham, e aí vem o pessoal, não, a monocultura, e aí todas as problemáticas envoltas disso, que aí a gente tende a pensar de uma forma, e quando a gente conhece de fato do que se trata e tudo, a gente, não, mas não é bem assim. E aí cabe a nós, né, construir esse conhecimento e repassar também para a sociedade para desmistificar algumas questões que a gente É igual enfrenta, o né? pessoal fala muito aqui, seca a água. Aham. São coisas que. Exatamente, são repassados para a sociedade, mas não é explicado como, e as pessoas acreditam, mas aí de fato não é bem assim Sim. que funciona. Exatamente, é desse jeito. E você falou muito sobre essa parte de resíduos, né? No caso, coprodutos. E quais avanços você vê, assim, ou pesquisas que teve nessa área, né? Da fabricação de coprodutos? Sim, Desenvolvimento. olha, é uma pergunta interessante, porque é muito difícil a gente trabalhar com resíduos, tá? Porque quando a gente fala de resíduos, a gente não está falando de material padronizado. Sim. Então eu tenho um coproduto hoje com uma característica, esse coproduto amanhã pode ter outra característica completamente diferente. Então como é que a gente vai incorporar isso em grande escala? O setor agroindustrial, ela tem incorporado bastante a utilização desses resíduos em processos e tudo. A gente está avançando principalmente por questões políticas e pressões da sociedade como um todo para a gente buscar alternativas para esses materiais residuais. Muito associado também à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está alinhado completamente ao aproveitamento desses materiais, mas é muito desafiador, tá? Hoje a gente tem a incorporação de resíduos da área florestal, por exemplo, para o desenvolvimento de compósitos, para a construção civil. Isso são possibilidades, né? Quando você fala assim, resíduos, como está o avanço? Eu acho que o avanço ele não se resume a uma coisa. O avanço ele está ocorrendo de diferentes vertentes, né? Então, a gente produz diferentes tipos de coprodutos nos processos industriais e a gente tem buscado cada vez mais aplicar esses materiais, ou de forma in natura, associado com outro produto, ou fazendo uma transformação nesse produto para melhorar a característica desse produto, e assim a gente agregar valor. Mas tudo isso requer pesquisa, requer tempo, requer investimento também, então a gente depende muito das agências de fomento para financiar as nossas pesquisas, das empresas se interessarem também pelas pesquisas e financiar as pesquisas com resíduos. Mas é desafiador também porque a gente precisa deixar claro, olha, tem potencial, a gente tem a gente tem demanda, a gente tem material suficiente para ter uma produtividade permanente, porque isso tudo é questionado, né? Qual a quantidade de resíduo é produzido disso? Sei lá, 1 tonelada. Pra gente já não é interessante 1 tonelada. Vai dar para o quê? Para uma semana de produção? E aí depois, como é que a gente vai se manter? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Mas a gente tem avançado cada vez mais com essa parte de resíduos, tanto voltado para a caracterização, como pensando em formas de aplicação. Mas isso demanda tempo, muito tempo. Cada professor, cada pesquisador, não só o professor, a gente tem depositado nosso tempo em tipos de coprodutos de resíduos, esses coprodutos diferentes. Então, são avanços que têm acontecendo dentro de cada nicho, né? Eu, particularmente, trabalho muito com casca de árvore, que é um resíduo, e também com coprodutos da pirólise, como líquido piroleoso. E também com resíduos do processo de produção de celulose craft, que seriam os lodos, drags e grids. São os meus focos de pesquisa. Eu queria trabalhar com muito mais coisa? Queria, mas aí não tem como, né? Senão a gente vai trabalhando
com diferentes coisas e a gente nunca vai aprofundando ou avançando em um material específico para trazer resultados mais consistentes e que possa ser, né, aplicado aí para o desenvolvimento de novos produtos. Mas é desafiador. Imagina. Resíduo, a gente pensa, quando fala resíduo é lixo, na verdade não é. Resíduo é muito mais do que isso. Resíduo tem potencial de aplicação. Resíduo pode ser utilizado para o desenvolvimento de produtos com valor agregado até maior do que os produtos já comercializados. Então, vamos indo, né? Vamos trabalhando em cima disso. E muito, né, professor? Você trabalha muito, né? Que a gente sabe. E, ô, professor João, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo. Mas para te perguntar, ainda tenho algumas coisas para te perguntar. Então, o que mais te motiva, assim, como docente e pesquisador também, nessa formação de novos engenheiros florestais? Ai, que pergunta, viu? Olha, a gente não tem muito. A gente como pessoa mesmo, né? Não como professor. A gente não tem muito essa noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Hoje eu trouxe professores que foram muito importantes para a minha construção. Então, a professora Tatiane, lá da UFRN, o professor Fábio Akira, o professor Ananias, a professora Juliana na época do doutorado na UFES, assim como outros professores, né? Se eu for citar aqui, eu vou esquecer outros, mas enfim, que participaram diretamente, né, como orientador no meu período de crescimento profissional. Talvez eles não tenham noção do impacto que eles fizeram na minha vida para eu chegar até aqui. Da mesma forma que eu não tenho noção do quanto que eu estou impactando também a vida dos meus alunos. Então, eu sempre tento dar o meu melhor. Raramente as pessoas me veem triste assim. Eu não transpareço tanto isso. Eu sempre tento entregar bem-estar para as pessoas que estão próximas a mim, de mostrar sempre o meu melhor, que tá tudo bem, mesmo não estando bem. E aí, é muito interessante isso, porque quando eu escuto um relato, quando a gente tem avaliações de disciplinas, né, dentro da instituição, então a gente recebe essas avaliações e tem os comentários e você vê, nossa, professor João, ele trouxe uma perspectiva de profissional que eu não tinha. Ou então, ele é muito acolhedor, que aí já vai para a questão mais pessoal e tudo. E aí, quando você escuta diretamente isso de alunos também, por exemplo, no início do semestre, no ano passado, que eu fui começar a ministrar a disciplina de pesquisa científica na pós-graduação, que era uma disciplina que tinha 19 alunos, aí chegou um aluno e falou assim, nossa, eu já lhe conheço. Aí eu fiz, nossa, mas como assim você me conhece? Ele fez, eu não sabia quem era você, eu pensava que você já era bem mais velho, que você era completamente diferente do que eu tô vendo aqui. E aí eu descobri que você é o Céu Filho. E eu lhe cito muito. Então, assim, a gente não tem noção do espaço que a gente está alcançando e do quanto a gente se torna referência para as pessoas. E aí vem uma questão mais pessoal também, né? Nosso meio, ele é muito machista. Ele é dominado por homens héteros. A gente vê poucas mulheres atuando na área e quando atuam na área elas se tornam destaque porque elas parece que não tem tantas oportunidades quanto os homens e acabam se tornando referência para as mulheres. E eu sou um homem cis, mas eu sou gay. Então, eu estar naquela posição, além de tentar ser o melhor profissional possível, porque isso não tem relação nenhuma com o meu profissional, você acaba sendo referência para as pessoas que se enxergam em você e você mostra para aquelas pessoas que podem ocupar qualquer espaço. Sim. Né? Que tudo tudo está relacionado com a sua competência. Então, como professor, eu hoje trabalho muito isso de não ser apenas um bom profissional e passar conhecimentos técnicos para os meus alunos, mas também saber ouvir e mostrar para os alunos que a gente pode alcançar tudo que a gente quer. Então, isso é o que como eu lido, como eu me sinto bem,
sendo profissional, como eu me sinto bem como pessoa, como eu lido muitas pessoas, você é muito bonzinho. Não, eu não acho que eu seja bonzinho. Eu acho que eu consigo entender as pessoas e eu consigo ter o discernimento até que ponto aquela pessoa ela tá sendo, de fato, uma pessoa... Ai, me fugiu a palavra, mas até que ponto ela tá sendo escrota comigo ou não. E aí eu tenho esse discernimento, né? Sim. A forma como eu me comporto, como eu lido com as pessoas, não quer dizer que eu vou sempre aceitar tudo como elas querem, de jeito nenhum. Então, assim, como eu lido, como eu me sinto bem, como eu gosto de lidar com os meus alunos. Meus alunos, para mim, são minha motivação. Quando eu falo em aluno, tanto em sala de aula quanto os estagiários, porque sem eles eu não conseguiria permanecer atuando como pesquisador e nem teria motivação para ser professor. Então, o que me motiva são os alunos, são as pessoas que estão trabalhando comigo, porque elas enxergam em mim uma pessoa responsável e que pode dar oportunidades para elas. E aí é isso que me motiva, né? Como professor e como pesquisador. E qual mensagem, professor, você gostaria de deixar para os novos alunos, né, que estão ingressando agora, e também aqueles que gostam muito dessa área da tecnologia da Madeira? Então, qual o conselho você daria para eles? Olha, abracem todas as oportunidades que for possível abraçar, porque foram as oportunidades que surgiram na minha vida que me fizeram chegar até aqui. Então, assim, nunca se ache incapaz de alcançar seus objetivos, porque a gente consegue, basta ter essa perseverança, por mais que todo mundo fale isso, mas eu aprendi isso na pele, perceber que tudo só dependia de mim. Tudo não, mas boa parte só dependia de mim. E que a gente também não cresce sozinho. Então a gente precisa de pessoas nos ajudando a crescer também. Então, para os meus alunos, eu deixo essa mensagem de que a gente pode alcançar tudo que a gente quer, que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente quer, que a gente pode trazer muita alegria, não somente para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, aproveitar as oportunidades que as universidades dão, aproveitar as oportunidades que os professores dão também e seguir construindo a sua carreira como aluno para ser um bom profissional e assim alcançar os seus espaços. Todos nós conseguimos alcançar os nossos espaços, basta a gente ter essa perseverança. Sim. Frustrações sempre vão existir, tá? Eu falei minha trajetória, peguei só a parte bonita, porque se eu fosse falar as partes complicadas, a gente teria um podcast aqui de 2 horas. Mas é persistência mesmo. As frustrações, elas ocorrem e aí passam uns meses e você percebe, se tivesse acontecido como eu queria, eu não estaria aqui hoje. E é isso. Professor João, muito obrigada pela nossa conversa. Foi muito enriquecedora. A sua trajetória de vida, né? De vida mesmo, até você chegar aqui, é muito inspiradora. Você é competente de tudo, você pode tudo que você quiser na sua vida. Você é um ótimo professor, eu tenho certeza disso. E muito obrigada por estar aqui com a gente, por topar, né, para participar aqui com a gente. E é isso. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco. Eu falo demais, já cheguei aqui dizendo, não se preocupe, eu vou falar muito pouco, mas as coisas, né, saem fora do controle. Assim Mas é exatamente, porque acaba sendo uma conversa, espero que seja esclarecedora para muitas pessoas, que também seja uma conversa que seja inspiradora também para muita gente, né? Então, é isso. Eu que agradeço o convite de vocês pra estar aqui. Eu tava muito ansioso, viu? Eu tava até falando assim, me coloque pra palestrar pra frente de 1000 pessoas, mas não me chame pra gravar nada, não. Tá vendo como foi tranquilo? Exatamente. A gente falou até demais. 2 papagaios. Mas muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Com esse episódio, encerramos nossa jornada pelo mês dos professores da Engenharia Florestal, em que conhecemos as 4 grandes áreas do curso: silvicultura, ambiência, manejo e tecnologia da madeira, representadas por professores ilustres, profissionais que temos profunda admiração e respeito. Agradecemos a todos os professores que dedicam sua vida a ensinar, inspirar e transformar o futuro da engenharia florestal. Até a próxima edição do CIF Podcast.